Bom dia, pessoal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma automatização dentro do Topdesk para fechar chamados depois de uma quantidade X de dias. Então, para começar, a gente vai precisar ter um operador de API. Então, vocês vão precisar criar um operador e esse operador vai ser usado apenas para realizar as automações de API dentro do Topdesk. E aí, dentro desse operador, a gente vai precisar de uma senha que a gente chama de senha de aplicação. Para criar essa senha, nós vamos precisar clicar na engrenagemzinha aqui em cima na direita e, após isso, entrar aqui nas configurações do usuário e descer até o rodapé, que a gente vai ver que existe um campo chamado senhas de aplicação. É só adicionar uma nova senha. Então vamos colocar aqui um nome, API-integração. E a data a gente pode colocar para uns 2 anos para frente, 2028, e criar a senha. Anota essa senha, ela só vai ser mostrada uma vez. Então vocês vão precisar anotar ela para poder usar ela aqui depois na hora da criação da API. Na criação da API, agora que a gente já tem essa senha, o que a gente vai precisar fazer? Vamos acessar o menu Topdesk, módulos, e vamos em gestão de ações, ações automatizadas. E dentro de ações automatizadas, aqui já são algumas que eu tenho no meu ambiente, mas no de vocês pode ser que não tenha nada. Você vai clicar em nova ação automatizada. E aqui, como a gente vai colocar para fechar chamados após uma certa quantidade de tempos, a gente vai procurar aqui gestão de incidentes ou chamados, pode estar com outro nome aí no ambiente de vocês, e colocar criar. Aqui em cima a gente vai dar um nome para essa ação, então finalizar incidentes após 7 dias. Clica aqui embaixo agora como em configurar a ação e sequência de ações. Dentro de sequência de ações, a gente vai ter os passos aqui que a gente precisa para fazer essa finalização. O primeiro passo que a gente vai usar aqui vai ser um get no chamado. Por quê? Porque a gente precisa pegar as informações do chamado para poder alterar o status dele de finalização. Então, a gente faz o get no chamado. A gente pegou aquela senha de API, a gente vai clicar aqui em gerenciar conexões. Vai clicar em nova conexão. Editar credenciais. E vamos colocar aqui. API é o nome do meu usuário lá de API. Então, se o usuário de você tiver outro nome, vai ser outro nome aqui em cima. E aquela senha que a gente pegou lá na senha de aplicação. Aplicou. As credenciais já estão válidas. Feito isso, a gente salva aqui em cima. Precisa dar um nome também para credencial. Então, Topdesk Video vai ser o meu aqui. E aí, voltando lá na ação que a gente estava criando, se a gente clicar aqui em conexão, a gente vai ter aqui a nossa senha já habilitada. Aqui a gente vai fazer o método get, né, que a gente está pegando as informações do chamado. Se vocês tiverem dúvidas, a gente tem o site do Developers aqui, que ajuda a pessoa a lembrar os endpoints do Topdesk. Dentro de Incident API tem o método que a gente vai usar aqui, que é o método get. Pode clicar aqui no copiar. Colar. Nesse caso aqui, na verdade, a gente quer um get já específico do incidente específico, não um get de todos os incidentes. Então é esse de baixo aqui. Colou. Aí no lugar desse ID, a gente precisa fornecer para o sistema o ID do nosso chamado. Tem um método aqui que a gente coloca o $UNID e ele vai sempre rodar na ficha atual que a pessoa tiver aberta. Então, nesse caso aqui, o get do chamado já está pronto. Agora a gente vai criar um segundo passo, que é o passo de alterar mesmo o status do chamado. Então, neste passo aqui, a gente vai alterar o nome dele para
Aqui o nome pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? É só para identificar o que você está fazendo. Mas no meu caso aqui vai ser atualiza chamado. A conexão de senha vai ser a mesma que a gente criou ali anteriormente. E agora a gente vai usar o patch em vez do get. E para fazer updates nos chamados, a gente vem aqui, ó, patch, updates nos chamados, em incidentes. A gente copia aqui, é o mesmo endpoint do get, só que é como patch agora. E aí, daquela mesma forma, o dólar aqui, o NID. E agora a gente, como é um patch, a gente precisa mandar uma instrução para dentro do Topdesk. E para fazer essa instrução com a alteração de status do chamado, a gente abre e fecha aqui as chaves, né, do JSON. E aí dentro do Topdesk, o campo que altera é o Processing Status. E para qual status a gente vai querer mudar o chamado? Vamos supor que a gente está com os chamados estão ficando parados com o status de resolvido. Deixa eu ver se eu tenho resolvido aqui. Estão resolvidos, mas eu quero que eles fechem após 7 dias de nenhuma interação do cliente. Então o que eu vou precisar aqui é o status fechado. Volto aqui, coloco como fechado. Nesse caso não tem a vírgula, porque é só uma instrução que a gente está mandando. E salvo. Agora a gente vai precisar fazer a criação de um evento, né? Um evento que ele entenda que após 7 dias ele vai precisar fechar esse chamado. Para criar um evento, a gente volta aqui no menu, Topdesk, módulos, gestão de ações, só que agora aqui, ó, novo evento. Gestão de incidente de primeiro nível ou gestão de chamadas de primeiro nível no seu ambiente. Se for de segundo nível que você está fazendo, só clicar no de baixo, ou se for parcial também tem a terceira opção aqui. Eu vou fazer de primeiro nível no exemplo. Aí aqui a gente pode dar um nome, finalização, chamados após 7 dias. E como são após 7 dias, não é no criar a ficha. Isso daqui funciona só quando a ficha acabou de ser criada. Como ela vai estar criada já faz um tempo, é no editar a ficha que a gente mexe, ou no nosso caso, como é uma data mais para frente que a gente vai precisar mexer, é no data da ficha. Então aqui no data da ficha a gente pode colocar a quantidade, ó, 7 dias após, depois de data barra hora da mudança. Então, 7 dias após data barra hora da mudança, a gente altera. E a mudança que a gente vai colocar como condição é status é igual a resolvido. Então, 7 dias após o status tiver como resolvido, ele vai lá e vai rodar a nossa açãozinha que a gente acabou de criar aqui, troca para fechado. Então, aqui na nossa ação, agora a gente só precisa vincular o nosso gatilho, né? Como eu acabei de criar esse evento, eu vou precisar fechar o que eu criei aqui e abrir de novo para ele atualizar os eventos que eu posso colocar nele. Então, deixa eu achar ele aqui de novo. Deixa eu atualizar aqui para aparecer. Finalizar incidente após 7 dias. Já ativo aqui a ação, coloco para funcionar em todas as áreas. Clico em gatilho. Aí aqui, quando os eventos devem ser acionados? Eu criei um evento para incidente de primeiro nível, então ele vai estar aqui. Finalização de chamados após 7 dias. Aplico, salvo e está feito. Aqui já estaria funcionando. Aí para testar o que a gente pode fazer, ver se está funcionando realmente, nesse menu aqui de baixo aqui de eventos, a gente pode colocar, selecionar menu de contexto. E vamos colocar no menu de contexto do status do chamado. Vamos abrir um chamado e aqui a gente consegue rodar esse evento manualmente. Então não precisa esperar os 7 dias aqui para a gente testar se está funcionando. Vamos ver. Teste Topdesk, vou abrir um chamado aqui e vou colocar ele como resolvido, simulando como se tivesse há 7 dias já fechado esse chamado. Deixa eu colocar todas as informações obrigatórias, salvar.
Bom, pode registrar aqui no meu nome, motivo, pesquisa. Beleza, tem um chamado aqui. Ele está resolvido. E aí a gente vai testar aqui, ó. Eu consigo clicar na minha ação e fazer ela rodar obrigatoriamente na minha mão aqui. Então eu não vou precisar esperar esses 7 dias. Vamos ver se ela vai funcionar e trocar o chamado para fechado. Não funcionou, vamos dar uma olhada no que pode ter dado errado. Erro 400. Certo. Na verdade aqui faltou a gente colocar, a gente colocou o processing status, mas o processing status tem dois estados, né? Que é o name e tem também o ID. A gente poderia trocar isso por ID. Então, como ele tem dois campos, eu preciso apontar para o qual que eu estou querendo trocar. Nesse caso aqui, eu acabei esquecendo de fazer isso. Vamos ver se agora ele vai funcionar. O chamado que eu criei está aqui. Não, não é esse. É este aqui. Vamos atualizar. Finalizar incidente após 7 dias. E aqui a gente viu que ele já trocou para fechado, então quer dizer que agora a nossa ação está funcionando corretamente. Ó, feita com sucesso. Se a gente entrar aqui nos logs, dentro das nossas ações, vai ter sempre os logs se ela está funcionando ou não. No primeiro ela tinha dado o erro 400 no passo 2, que é o segundo passo que atualiza o nosso chamado. E agora aqui ela já funcionou perfeitamente. Então basicamente é isso. Se você quer criar um evento que finalize os seus chamados após uma quantidade X de dias, aqui você pode colocar uma quantidade que você quiser. E a partir do status tal, não precisa ser do resolvido, mas no meu caso aqui a gente usou, você pode fazer dessa forma e vai funcionar perfeitamente aí no seu Top Desk, ajudando a diminuir o fluxo da fila ali, porque muitos dos clientes eles resolvem o chamado e eles não dão um feedback falando se deu certo ou não. E aí, após uma quantidade de dias, a gente fecha e diminui ali o fluxo na nossa fila. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.